A paz do Senhor Jesus seja com você. Sou o evangelista Lu Martins, e hoje eu te pergunto algo que corta o coração da fé. Se Deus reina, por que a história parece emperrada? Por que João chora? E por que um livro fechado abala o céu inteiro? Talvez você pense que o problema em Apocalipse é decifrar símbolos, mas o centro da crise não é um enigma para mentes brilhantes. O centro é este: quem é digno de tocar os decretos de Deus? Quem pode conduzir a história até a justiça final? Quem pode restaurar o que o pecado rasgou? E enquanto essa pergunta atravessa o céu, ela atravessa você também, porque há dias em que o seu futuro parece um pergaminho selado, há noites em que as respostas não vêm, e há orações que parecem bater em portas fechadas. Então escute com reverência, porque em Apocalipse 4 e 5, não estamos diante de um detalhe estranho, estamos diante do destino do universo. E da única pessoa capaz de segurar o seu amanhã sem falhar. João está exilado, mas agora ele vê uma porta aberta no céu, e em Apocalipse 4:1, a voz o chama para subir, para ver o que deve acontecer depois dessas coisas. Ele não sobe para matar curiosidade, ele sobe para receber perspectiva, porque quando a terra confunde, o céu esclarece. Em Apocalipse 4:2, imediatamente ele se encontra em espírito, e diante dele está um trono armado no céu, e alguém está sentado nele. Perceba isso. Antes de João entender os selos, ele vê o trono. Antes de João ouvir os juízos, ele encara o governo. Antes de João chorar, ele é lembrado de que o centro do universo não está vazio. O trono não é decoração, o trono é governo. O trono não é símbolo sem peso, o trono pulsa autoridade, e João sente isso com todo o ser, porque quando os olhos humanos veem impérios, prisões e perseguição, o céu mostra uma verdade maior: Deus não está correndo atrás da história, Deus está sentado acima dela. A visão aperta o peito, porque em Apocalipse 4:3, aquele que está no trono resplandece como jaspe sardônio, e há um arco-íris semelhante à esmeralda ao redor do trono. João não tenta reduzir Deus a contornos humanos fáceis, ele procura pedras, brilho, fogo, cor, porque a glória excede palavras comuns. Ao redor, em Apocalipse 4:4, há 24 tronos, e neles 24 anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro. Eles não competem com o trono central, eles orbitam em volta dele. Sua honra deriva da honra maior, sua posição existe por causa da majestade suprema. E então a tensão sobe, porque em Apocalipse 4:5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Isso não é um salão silencioso de contemplação sem peso, isso é o centro vivo da santidade, do poder e da decisão. João tenta respirar, mas em Apocalipse 4:6, diante do trono há algo como um mar de vidro, claro como cristal. Não há caos dominando ali, não há lama, não há confusão turva, até a vastidão está serena diante do Criador. E no centro, ao redor do trono, estão 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. Em Apocalipse 4:7-8, um parece leão, outro novilho, outro tem rosto de homem, outro parece águia em voo, e cada um deles tem 6 asas, e não param de dizer, dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Não param, não diminuem, não se acostumam, não existe tédio no céu diante da santidade, e isso já confronta nossa alma, porque na terra nós nos distraímos fácil, mas no céu a glória mantém toda a atenção cativa. Enquanto a adoração sobe, João percebe um movimento que se repete com força solene, porque em Apocalipse 4:9-11, sempre que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, os 24 anciãos se prostram, lançam as suas coroas diante dele, e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Veja o fundamento da adoração: Deus é digno porque é criador. O universo não se explica sozinho, o universo não é órfão, o universo tem origem, vontade e centro. E se tudo isso já é esmagador, algo ainda mais específico prende o olhar de João, e prende o nosso também, porque em Apocalipse 5:1, na mão direita daquele que está sentado no trono, há um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. João vê aquele livro, e tudo dentro dele muda de ritmo, porque agora a questão não é só adoração, agora é execução, agora é cumprimento, agora é destino em forma de pergaminho.
O livro escrito por dentro e por fora sugere plenitude, nada falta, nada está em branco, nada ficou por decidir. Os decretos de Deus não são rascunho, são completos, fechados, perfeitos. Mas justamente por isso o peso aumenta, porque ele está selado com 7 selos, totalmente fechado, perfeitamente protegido, inacessível a mãos indignas, e João entende, mesmo sem dizer tudo, que isso envolve o desfecho da história, o juízo sobre o mal, a redenção dos santos, a restauração da criação. O livro não é detalhe, o livro é destino, e a mão direita que o segura lembra que tudo continua sob a autoridade divina. Então surge um anúncio que estremece o cosmos, porque em Apocalipse 5:2, João vê um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Não é uma pergunta burocrática, não é um convite casual, é um desafio moral e espiritual. Quem é digno? Não quem é apenas forte, não quem é apenas inteligente, não quem é apenas antigo, não quem é apenas influente, mas quem é digno. Força sem santidade não serve, conhecimento sem redenção não basta, autoridade sem pureza não toca o livro, e de repente toda criatura criada é colocada sob essa pergunta: anjos, homens, reis, sábios, profetas, patriarcas, todos expostos. O céu inteiro parece prender a respiração nesse intervalo, porque qualquer resposta precipitada seria blasfêmia. E então cai a sentença terrível. Em Apocalipse 5:3, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Ninguém, escute isso, ninguém no céu criado, ninguém na terra humana, ninguém no mundo dos mortos, ninguém entre os fortes, ninguém entre os justos relativos, ninguém entre os venerados da história, ninguém. João sente a força disso esmagando seu peito, porque se ninguém pode abrir o livro, então quem executará os planos finais de Deus, quem trará justiça aos mártires, quem encerrará o ciclo da rebeldia, quem derrotará a morte de forma legítima, quem reconciliará santidade e salvação? O problema do universo não é falta de poder bruto, é falta de dignidade santa. Por isso Apocalipse 5:4 rasga a alma de João, ele chora muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Ele não derrama uma lágrima discreta de emoção religiosa, ele chora muito, o texto carrega o peso de um lamento profundo, o corpo cede, a garganta fecha, o coração aperta. Imagine o pensamento correndo dentro dele, então é isso, a criação geme, os santos esperam, o mal fere, o sangue dos fiéis clama, e não há ninguém digno de conduzir o fim à justiça? O choro de João não é só dele, é o eco da nossa impotência diante do pecado, da morte e do futuro, é o choro de quem percebe que criatura alguma pode salvar criatura alguma até o fim. E esse momento conversa com outra cena antiga, uma cena em que o povo de Deus também treme diante de um impasse impossível, porque o drama do livro fechado já pulsa, em figura, quando ninguém consegue enfrentar o acusador que domina o vale, em 1 Samuel 17. Ali também existe um desafio público, ali também existe vergonha coletiva, ali também a pergunta escondida é: existe alguém apto, existe alguém capaz, existe alguém aprovado para reverter a humilhação? Os exércitos de Israel estão dispostos em formação, mas suas pernas estão pesadas, suas mãos frias, sua coragem murcha, porque da linha dos filisteus sai Golias, e em 1 Samuel 17:4, ele surge como um monumento de arrogância. O povo ouve a voz dele antes de reagir com qualquer fé, e isso já nos ensina algo duro. A alma sempre encolhe quando o grito do inimigo fala mais alto do que a palavra do Senhor. Golias avança com bronze sobre o corpo, escudo diante dele, lança na mão, e em 1 Samuel 17:8-10, ele grita seu desprezo: escolham um homem para lutar comigo, se ele me vencer, seremos servos, mas se eu vencer, vocês nos servirão. Hoje desafio as tropas de Israel, deem-me um homem para lutar. O som da afronta bate no peito dos soldados, alguns engolem seco, outros desviam os olhos, ninguém se mexe, porque a vergonha paralisa quando a ameaça parece maior que a aliança. Em 1 Samuel 17:11, Saul e todo Israel ficam atonitos e apavorados. O rei é alto, o rei parece forte, o rei tem armadura, mas o rei não tem resposta.
E aqui a crise se parece com Apocalipse 5, porque o problema outra vez não é somente força física, é a ausência de um representante que entre no conflito certo, na hora certa, com o coração certo diante de Deus. Dias passam, e em 1 Samuel 17:16, por 40 dias o filisteu avança de manhã e de tarde, repetindo sua blasfêmia como martelo sobre pedra, e cada repetição cava mais fundo o medo de Israel. O costume da humilhação tenta parecer normal, e esse é um dos truques mais cruéis do inimigo: fazer a vergonha parecer rotina, fazer a opressão parecer eterna, fazer o povo aceitar que ninguém se levantará. Mas então surge Davi, não vindo como campeão celebrado, mas como filho obediente, trazendo alimento aos irmãos, em 1 Samuel 17:17 e 18. Ele chega com o cheiro do campo ainda nas roupas, com a simplicidade de quem veio servir, não impressionar, e é exatamente assim que Deus gosta de introduzir suas viradas, sem alarde humano, com fidelidade comum entrando em crise extraordinária. Davi deixa sua bagagem, corre a linha de batalha, saúda os irmãos, e enquanto fala com eles, em 1 Samuel 17:23, Golias sobe outra vez e pronuncia as mesmas palavras, e Davi ouve. Isso muda tudo, porque aquilo que os outros escutam como sentença final, Davi escuta como afronta intolerável ao Deus vivo. A mesma voz produz efeitos opostos em corações diferentes. Os homens de Israel, ao verem Golias, fogem aterrorizados, em 1 Samuel 17:24, mas Davi fica ardendo por dentro. Ele pergunta em 1 Samuel 17:26, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repare, Davi não mede primeiro o tamanho da espada, ele mede a aliança. Ele não começa pelo problema, ele começa por Deus. As palavras de Davi circulam, chegam a Saul, e em 1 Samuel 17:32, o jovem entra diante do rei e diz: ninguém deve perder a coragem por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Saul olha para Davi e vê juventude, pouca idade, aparência inadequada, e em 1 Samuel 17:33 ele responde: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a mocidade. A lógica humana pesa números, tempo, currículo, força visível, mas Deus está formando outra resposta, uma resposta que não nasce de autopromoção, mas de memória santa. Davi então abre o peito e conta sua história. Em 1 Samuel 17:34-37, teu servo toma conta das ovelhas do pai. Quando vem um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, eu golpeio e livro a ovelha. E se ele se volta contra mim, eu o pego pela juba, golpeio e mato. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos desse filisteu. Perceba a textura espiritual dessa fala. Davi não está se vangloriando, ele está interpretando seu passado à luz da fidelidade de Deus. Ele não diz, eu sou incrível, ele diz, o Senhor me livrou. As batalhas secretas no campo agora abastecem a batalha pública no vale, e isso conversa com Apocalipse 5, porque quando ninguém parece apto, Deus já preparou o representante no lugar oculto. Saul consente, mas ainda tenta vestir Davi com sua própria armadura. Em 1 Samuel 17:38 e 39, o metal pesa, a rigidez limita. Davi experimenta e percebe, não consigo andar com isso, porque não estou acostumado. Ele tira tudo, não porque despreza a proteção, mas porque se recusa a lutar com a identidade de outro homem. E quantos hoje perdem batalhas espirituais por tentarem vestir uma armadura que Deus não lhes deu? Então ele desce ao ribeiro. Em 1 Samuel 17:40, toma seu cajado, escolhe 5 pedras lisas, coloca-as na bolsa de pastor, e com a funda na mão se aproxima do filisteu. O momento aperta, os dedos tocam a superfície fria das pedras, a mão procura firmeza, o coração não se ancora em técnica pura, mas em aliança viva. Cada passo de Davi responde à zombaria de Golias sem ainda abrir a boca. O filisteu também se move. Em 1 Samuel 17:41-44, com seu escudeiro adiante, olha para Davi e o despreza, porque vê um rapaz ruivo e de boa aparência, e amaldiçoa Davi por seus deuses. Vem cá, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. A ameaça agora é pessoal, cuspida na direção do jovem, pesada com escárnio, mas Davi não retrocede um passo.
Em 1 Samuel 17, 45 a 47, Davi responde com uma das declarações mais inflamadas da Escritura: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, porque a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Isso não é bravata adolescente, isso é teologia em combustão, isso é fé transformando um vale em altar de testemunho. O filisteu parte para o ataque, e em 1 Samuel 17, 48, Davi corre rapidamente na direção da batalha para enfrentá-lo. Ele não espera o medo amadurecer, ele corre, a bolsa bate no lado do corpo, a funda já gira, a pedra sai da mão com precisão carregada de dependência, e em 1 Samuel 17, 49, ela atinge a testa de Golias, entra, e o gigante cai com o rosto em terra. O chão recebe o peso daquele corpo soberbo, o som da queda ecoa no vale, e o silêncio de um instante prova que Deus pode resolver em segundos aquilo que aterrorizou um povo por 40 dias. Em 1 Samuel 17:51, Davi toma a própria espada do filisteu e encerra a batalha, e Israel finalmente avança. Por que lembrar disso aqui? Porque no vale, como no céu de Apocalipse 5, a pergunta profunda é quem entrará como representante do povo de Deus e vencerá onde todos os outros falham. Davi aponta para algo maior do que si mesmo, porque ele vence um acusador que paralisa uma nação, mas ainda é homem, ainda é servo, ainda é sombra. João, porém, em Apocalipse 5, não precisa de uma sombra, ele precisa do cumprimento, ele precisa de alguém que não apenas derrube um inimigo externo, mas que seja digno de abrir o destino, remover a culpa, satisfazer a justiça e conduzir a criação à restauração. O Vale de Elá prepara nossa imaginação para o trono celestial, mas a resposta final será infinitamente maior do que uma funda e uma pedra. João ainda chora em Apocalipse 5:4, quando de repente a voz de um dos anciãos entra no seu lamento como luz rasgando madrugada, e em Apocalipse 5:5 ele diz: Não chore. Que palavra curta, mas cheia de trono, não chore, não porque a dor era falsa, não porque a crise era exagerada, não porque o livro deixou de importar, mas porque a resposta chegou. O ancião continua: Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ouça esse acúmulo glorioso: leão da tribo de Judá, promessa real, Gênesis ecoando, raiz de Davi, realeza messiânica, profecia cumprindo-se, venceu, verbo de triunfo, autoridade conquistada de modo legítimo. João ouve leão, e sua imaginação talvez espere ferocidade esmagadora, poder régio visível, conquista incontestável, mas quando ele olha, a visão surpreende com uma profundidade que nenhum coração humano inventaria sozinho. Em Apocalipse 5:6, entre o trono e os 4 seres viventes e entre os anciãos, ele vê um cordeiro, como tendo estado morto, em pé, com 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele ouve leão, mas vê cordeiro, ele ouve conquista, mas vê sacrifício, ele ouve realeza, mas vê feridas glorificadas, ele ouve força, mas encontra a cruz transformada em trono de vitória. Isso é o coração do mistério cristão. Jesus vence não apesar da cruz, mas por meio da cruz. Ele reina porque se entrega, ele conquista porque se oferece, ele é digno porque sua santidade não fica distante da culpa humana, sua santidade desce para carregá-la e vencê-la. O cordeiro está como tendo sido morto, as marcas da entrega não desapareceram, a redenção não é apagada da memória do céu, ela é celebrada como fundamento eterno da dignidade de Cristo. E ainda assim ele está em pé, vivo, ressuscitado, não estendido em derrota, mas erguido em triunfo, o sacrifício foi aceito, a morte foi atravessada, o túmulo não o retém. Os 7 chifres falam de poder pleno, os 7 olhos da plenitude do Espírito, nada lhe falta, nele se unem mansidão sacrificial e autoridade perfeita, sangue derramado e poder universal. Essa união impossível para qualquer criatura explica por que ninguém mais podia abrir o livro. Anjos não morrem pelos homens, homens pecadores não podem redimir a si mesmos,
reis da terra governam com falhas, sacerdotes terrenos oferecem sangue alheio e repetido, profetas apontam, mas não cumprem, mártires testemunham, mas não espiam. Somente Jesus une o que a história inteira guardava: santidade absoluta, humanidade verdadeira, realeza davídica, obediência perfeita, sacrifício vicário, ressurreição vitoriosa. Ele é leão sem crueldade pecaminosa, cordeiro sem impotência, juiz sem injustiça, salvador sem concessão ao mal. E então acontece o gesto que muda tudo. Em Apocalipse 5:7, o cordeiro se aproxima e toma o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Não há resistência, não há hesitação, não há suspense sobre autorização. O céu não entra em pânico com essa aproximação, porque o Filho recebe aquilo que somente o Filho pode receber. O movimento é simples e infinito ao mesmo tempo. Ele se aproxima, ele toma, e nesse gesto o universo aprende que a história não ficará fechada, os selos serão rompidos por mãos feridas e glorificadas. João para de chorar porque a resposta para o futuro não é um método, não é uma filosofia, não é um império, é uma pessoa. No instante em que o Cordeiro toma o livro, o céu explode em adoração renovada, porque em Apocalipse 5:8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro, cada um deles tendo uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Perceba a ternura inserida no clímax. As orações dos santos estão ali, não se perderam no vazio, não evaporaram no sofrimento, elas sobem, são lembradas, estão presentes no momento em que o Cordeiro assume a história. Aquela oração que você fez chorando, aquela súplica que saiu sem força, aquele clamor no quarto escuro, tudo isso encontra lugar diante do trono, porque o Cordeiro não abre o livro ignorando o povo, ele age cercado pelas orações do povo comprado por seu sangue. E em Apocalipse 5, 9 e 10, eles cantam um novo cântico, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aqui está a resposta explícita da própria Escritura: porque Jesus é digno, porque foi morto, porque comprou para Deus um povo, porque sua morte redime, porque seu sangue não simboliza apenas amor abstrato, mas efetiva resgate real. Ele não vence só por ser poderoso, ele vence porque satisfaz a justiça e realiza a redenção. Ele não abre o livro à força, ele o abre por direito conquistado em santa entrega. E quando esse cântico ressoa, outra memória bíblica ajuda nossa alma a sentir a lógica da dignidade santa, porque existe uma noite em que libertação, sangue e juízo se encontram em tensão absoluta, e essa noite prepara o entendimento do Cordeiro em Apocalipse 5. Estou falando da Páscoa, em Êxodo 12, quando Israel vive sob opressão, o juízo de Deus está prestes a passar pelo Egito, e a única segurança não será merecimento moral, força militar ou inteligência política, a única segurança será o sangue que Deus aceita. Outra vez o povo não consegue salvar a si mesmo, outra vez a resposta virá por meio de um cordeiro. Em Êxodo 12, 3 a 5, cada família deve separar um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, e a instrução de Deus não deixa espaço para improviso descuidado, porque quando a salvação é desenhada pelo próprio Senhor, cada detalhe carrega propósito. Imagine a casa recebendo esse cordeiro, os olhos das crianças acompanhando o animal, as mãos dos pais medindo a seriedade do mandamento, o coração apertado pela urgência da noite que se aproxima. Em Êxodo 12:6, o cordeiro é guardado até o 14º dia, e então é sacrificado ao crepúsculo. A espera pesa, porque o tempo entre a promessa e o ato sempre prova a fé. As mãos se movem com tremor controlado, o sangue é recolhido, e em Êxodo 12:7 ele é posto nas laterais e na viga superior das portas das casas onde o cordeiro será comido. Não é o sangue guardado na bacia que protege, é o sangue aplicado, visível no lugar designado por Deus, e isso já prega Cristo antes de Cristo vir em carne, porque não basta admirar o sacrifício em teoria, é preciso estar sob ele. Dentro da casa, em Êxodo 12, 8 a 11, o cordeiro é comido assado no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas, os lombos cingidos, as sandálias nos pés, o cajado na mão, comendo apressadamente,
é a Páscoa do Senhor. Ninguém janta relaxado, ninguém age como se tivesse amanhã garantido pelo próprio mérito. A refeição é fé em movimento, é dependência com prontidão. Então vem a palavra decisiva, em Êxodo 12, 12 e 13. Naquela mesma noite o Senhor passará pela terra do Egito e ferirá todos os primogênitos. Mas o sangue será sinal nas casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga de destruição não os atingirá. Veja isso. O povo é preservado não porque em cada casa haja gente impecável, mas porque sobre cada casa há sangue aceito por Deus. O juízo passa, a morte visita, o Egito geme, e Israel sai porque um substituto morre, um cordeiro entra entre o povo e a sentença. Essa noite já sussurra o nome de Jesus através dos séculos, porque quando João vê o cordeiro em Apocalipse 5:6, como tendo sido morto, ele vê o cumprimento final daquilo que Êxodo 12 encena em sombra. Cristo é o cordeiro sem defeito real, Cristo é o sangue eficaz definitivo, Cristo é a Páscoa consumada, Cristo é o substituto sem pecado, Cristo é aquele em quem juízo e misericórdia se encontram sem contradição. E por isso ele é digno de abrir o livro, porque o problema da história nunca foi apenas governo, foi culpa, nunca foi apenas causa externo, foi rebeldia interna, nunca foi apenas quem tem poder de esmagar inimigos, mas quem pode salvar pecadores sem corromper a justiça de Deus. O leão vence como cordeiro, e o cordeiro reina como leão. Agora o louvor cresce além dos anciãos, porque em Apocalipse 5:11, João olha e ouve a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, rodeando o trono, os seres viventes e os anciãos. O som se torna vasto demais para a contagem humana, a adoração não cabe em um pequeno círculo, a dignidade do cordeiro convoca hostes incontáveis. E em Apocalipse 5:12 eles dizem em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7 atributos em explosão, plenitude de reconhecimento, o céu inteiro devolvendo ao Filho aquilo que lhe pertence por direito eterno e redentor. Mas ainda não terminou, porque em Apocalipse 5:13, toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, responde: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. O universo que antes ficou mudo diante da pergunta do anjo agora fica cheio de voz diante da resposta de Deus. Antes ninguém podia abrir, agora todos podem adorar. E em Apocalipse 5:14, os 4 seres viventes dizem amém, e os anciãos se prostram e adoram. A crise do livro fechado termina em culto, porque quando Cristo é visto corretamente, o desespero não tem a última palavra, a adoração tem. Então volte comigo à pergunta inicial: por que ninguém podia abrir o livro? Porque nenhuma criatura podia reconciliar o trono e os pecadores, nenhuma criatura podia carregar a culpa e permanecer santa, nenhuma criatura podia vencer a morte de modo legítimo, nenhuma criatura podia representar Deus aos homens e os homens diante de Deus com perfeição absoluta. O livro exige dignidade, e dignidade aqui significa pureza inviolável, autoridade messiânica, sacrifício substitutivo e vitória ressurreta, tudo junto, inseparável. Só Jesus possui isso. E agora o veredito espiritual desce sobre nós com força: sua vida não está nas mãos do acaso, do império, do algoritmo, do medo, da ansiedade ou da sua própria capacidade limitada. O livro está nas mãos do Cordeiro. Isso não significa que você entenderá cada capítulo antes de vivê-lo, mas significa que o futuro não está abandonado, a história não está solta, e a sua dor não está fora do alcance do trono. O mesmo céu que viu João chorar, ouviu também o não chore, e talvez essa palavra esteja vindo para você hoje, não como negação da sua luta, mas como anúncio de Cristo. Para quem sente que nada faz sentido, Apocalipse 4:2 ainda permanece: há um trono estabelecido no céu, e alguém está sentado nele. Para quem se vê paralisado como Israel diante de Golias, lembre-se de 1 Samuel 17:47, a batalha é do Senhor.
Para quem se vê exposto ao juízo e sem mérito próprio, lembre-se de Êxodo 12:13, quando eu vir o sangue, passarei adiante. E para quem chora como João porque não encontra saída humana, lembre-se de Apocalipse 5:5, não chore, o leão da tribo de Judá venceu, e de Apocalipse 5:6, esse leão é o cordeiro que foi morto e está em pé. Isso redefine até a forma de sofrer, porque se o cordeiro abriu o livro, então fraqueza rendida a Deus não é derrota final. Se o cordeiro reina pelas marcas da entrega, então obediência custosa não é desperdício. Se o cordeiro comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação, então você que crê não é acidente espiritual, você é propriedade santa do Redentor. Em Apocalipse 5:10, ele fez do seu povo reino e sacerdotes. Isso é identidade, pertencimento chamado, não culpa esmagadora, mas dignidade recebida pela graça. Porque ele te amou, você pode permanecer firme, porque ele te comprou, você pode viver em santidade, porque ele venceu, você pode esperar sem desabar. E eu preciso falar também com a sua adoração, porque muitos querem Jesus apenas como resolvedor de crises, mas Apocalipse 4:5 nos levam mais fundo. O céu adora Deus por quem ele é, e adora o Cordeiro por quem ele é e pelo que ele fez. Se toda sua devoção depende apenas de respostas imediatas, sua alma ficará instável, mas se seu coração aprende a dizer com os anciãos, tu és digno, e com os anjos, digno é o Cordeiro, então haverá firmeza até nos dias sem explicação. Adoração não é fuga da realidade, adoração é alinhamento com a realidade mais alta do universo. Talvez hoje o seu pergaminho pessoal pareça fechado, talvez você olhe para sua casa, sua saúde, sua mente, seus filhos, seu ministério, suas finanças, e pense, ninguém consegue abrir isso, ninguém entende isso, ninguém pode conduzir isso. E sozinho, você tem razão, ninguém criado pode sustentar o peso final da sua história, mas o Evangelho não te manda confiar em ninguém criado. Ele te manda olhar para o trono, ver o Cordeiro, e lembrar que as mãos que seguram o livro são mãos que também foram traspassadas por amor. Então faça desta revelação uma resposta prática. Entregue a Jesus o medo do futuro. Entregue a Ele a ansiedade de controlar tudo. Entregue a Ele a culpa que você não consegue apagar. Entregue a Ele a soberba de querer salvar a si mesmo. E adore. Adore não só pelo milagre que você deseja, mas pela dignidade de quem Ele é. Adore porque o trono continua ocupado. Adore porque o Cordeiro continua em pé. Adore porque sua história, mesmo quando confusa para você, nunca sai das mãos dele. Persevere como alguém comprado pelo sangue. Ore como alguém cujas súplicas estão diante do trono. Viva como reino e sacerdote, carregando reverência, esperança e fidelidade no meio desta geração. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários a sua declaração de fé. Digno é o Cordeiro. E se você precisa de oração, abra o coração, porque esta comunidade pode se tornar um lugar real de encorajamento e adoração centrada em Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que está chorando como João, com alguém travado pelo medo do amanhã, com alguém que precisa lembrar que o trono não está vazio. E se você ainda não se rendeu a Jesus de verdade, está a hora de responder. Não endureça o coração diante do Cordeiro que foi morto e vive para sempre. Ore comigo aí onde você está, Senhor Jesus. Eu reconheço que não consigo sustentar minha vida sozinho. Eu reconheço que o futuro, a culpa e a morte são pesos grandes demais para mim. Mas eu creio que tu és o leão da tribo de Judá, e o Cordeiro que foi morto. Eu creio que tu és digno, que teu sangue redime, que tua ressurreição vence, e que em tuas mãos a história encontra seu fim santo. Recebe meu medo, governa meu coração, perdoa meus pecados, firma meus passos, e ensina-me a viver como alguém comprado para Deus. Em teu nome eu oro. Amém. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé, permaneça até o próximo vídeo que vai aparecer na tela final, porque ele aprofunda mais uma verdade bíblica que pode firmar o seu coração em dias difíceis. E se você deseja receber mensagens assim, inscreva-se no canal, para continuar crescendo na palavra com profundidade, constância e esperança em Jesus. Agora me responda nos comentários com uma frase simples e verdadeira. O que mais falou com você hoje? O trono, o livro ou o Cordeiro?
E eu encerro liberando sobre você a própria doxologia do céu, como está em Apocalipse 5:12 e 5:13. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Que o trono firme de Deus acalme sua alma, que o sangue do Cordeiro fortaleça sua fé, que o Espírito Santo sustente sua esperança, e que você caminhe esta semana debaixo da certeza de que sua história está nas mãos certas, nas mãos de Jesus. Amém. Para você que permaneceu até aqui, há mais uma janela aberta, porque quando o livro parece pesado demais, o Senhor nos leva a uma sala antiga, onde outra vez a pergunta não é quem explica o futuro, mas quem pode entrar na presença santa sem ser consumido. E nessa cena escondida, o dia da expiação nos ajuda a sentir, com mãos trêmulas e olhos abertos, porque somente o Cordeiro é digno de segurar o destino e purificar pecadores ao mesmo tempo. Israel acampa ao redor do tabernáculo, e no centro da tenda um lugar velado, um espaço tão santo que ninguém se aproxima como quer, ninguém entra quando deseja, ninguém trata a glória como costume. Porque depois da morte dos filhos de Arão, o Senhor fala com Moisés, e a própria atmosfera fica carregada de advertência. Em Levítico 16:2, o Senhor diz: Diga a Arão seu irmão que não entre a qualquer hora no lugar santíssimo por trás do véu, diante da tampa que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre a tampa. O problema não é distância geográfica, o problema é santidade ofendida por pecado humano. Arão ouve, e cada detalhe agora importa mais que o ar, porque em Levítico 16:3, o Senhor ordena que ele entre com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Em Levítico 16:4, ele deve vestir a túnica sagrada de linho, roupas simples de pureza, não vestes de ostentação, e deve banhar-se com água antes de vesti-las. Até o sumo sacerdote não entra apoiado em posição herdada, ele entra marcado pela necessidade de purificação. O mediador terreno já carrega em si a prova de que ainda não é a resposta final. Da comunidade de Israel, em Levítico 16:5, Arão recebe 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. A congregação inteira está implicada, porque a culpa não é um problema individual escondido em cantos privados, a culpa contamina o povo, a adoração, a terra, a consciência. E antes de tratar do povo, em Levítico 16:6, Arão apresenta o novilho por sua própria oferta pelo pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Isso pesa no peito, porque aquele que representa o povo ainda precisa de sangue por si. Então chegam os 2 bodes diante do Senhor, colocados à entrada da tenda do encontro, e em Levítico 16:8, Arão lança sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor, e a outra para Azazel. Não existe improviso, não existe manipulação, o próprio Deus determina como a culpa será tratada naquele dia. O bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor será oferecido como oferta pelo pecado, e o outro será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação, a fim de ser enviado para o deserto, em Levítico 16:9 e 10. 2 movimentos aparecem diante dos olhos de Israel, sangue que satisfaz, e culpa que é levada para longe. Mas antes disso, o incenso sobe, e a fumaça se torna parte da misericórdia, porque em Levítico 16:12 e 13, Arão toma um incensário cheio de brasas do altar diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático moído, ele os leva para trás do véu, e põe o incenso no fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobre a tampa da aliança sobre as tábuas da aliança, para que ele não morra. Veja a tensão santa dessa cena, a glória está ali, mas o homem não a suporta descobertamente. Até a aproximação depende de um véu dentro do véu, uma cobertura graciosa dentro do juízo merecido. Arão então toma um pouco do sangue do novilho, e em Levítico 16:14, ele o asperge com o dedo na frente da tampa, e depois asperge 7 vezes diante dela. O sangue fala onde o pecador não pode argumentar, o sangue responde onde a culpa não pode se defender. Em seguida ele sacrifica o bode da oferta pelo pecado do povo, e em Levítico 16:15, leva o sangue para trás do véu e faz com ele como fez com o sangue do novilho,
aspergindo sobre a tampa e diante dela. Em Levítico 16:16, assim ele faz propiciação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Perceba a profundidade disso. O pecado do povo não afeta apenas a consciência do povo, ele profana o próprio lugar de encontro. A contaminação moral se torna contaminação litúrgica. A rebeldia humana exige limpeza até no santuário que Deus escolheu para habitar com eles. E durante esse trabalho, em Levítico 16:17, ninguém pode estar na tenda do encontro desde o momento em que Arão entra para fazer propiciação no lugar santíssimo até sair, depois de ter feito propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Um homem entra sozinho, carregando diante de Deus uma nação inteira. Quando ele sai, o altar também recebe sangue, porque em Levítico 16:18 e 19, Arão vai ao altar que está diante do Senhor e faz propiciação por ele, toma do sangue do novilho e do sangue do bode, põe sobre as pontas do altar e asperge sangue sobre ele 7 vezes, para purificá-lo e consagrá-lo das impurezas dos israelitas. O santo precisa ser purificado por causa do pecador, e só isso já nos mostra que o sistema inteiro aguardava algo maior. Porque se a purificação precisa se repetir, então a ferida ainda não foi curada de forma final. Então a cena muda de tom, e o bode vivo entra no centro do olhar. Em Levítico 16:21, Arão colocará ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele toda a perversidade e rebeldia dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Imagine esse momento, a congregação em silêncio, o vento passando entre as tendas, as palavras de culpa sendo empilhadas diante do Senhor, transgressões, impurezas, rebeliões, pecados, tudo nomeado, tudo reconhecido, tudo posto simbolicamente sobre uma cabeça inocente. E então o bode será enviado para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. Em Levítico 16:22, o texto diz: o bode levará sobre si todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem o soltará no deserto. Ali vai embora, em figura, aquilo que esmagava o peito do povo, a culpa carregada para longe, o peso afastado do acampamento, a impureza removida da comunhão. Mas ainda assim tudo isso acontece em sinal, em repetição, em memória anual, porque em Levítico 16:30, o Senhor declara: neste dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, diante do Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. E logo adiante, em Levítico 16:34, ouvimos: isso será um estatuto perpétuo para vocês. A expiação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas. Uma vez por ano, outra vez, e outra vez, e outra vez, porque o sangue de animais apontava, mas não consumava. O sumo sacerdote entrava, mas tremendo, o povo era aliviado, mas ainda aguardando, o véu continuava de pé. A repetição continuava pregando que o acesso pleno ainda não estava aberto. Cada ano dizia com linguagem silenciosa: ainda esperamos o sacerdote perfeito, ainda esperamos o sacrifício suficiente, ainda esperamos a entrada que não precisará ser refeita. É por isso que, séculos depois, quando Jesus caminha entre os homens, João Batista o vê e diz, em João 1:29, vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não apenas cobre por um tempo, não apenas sinaliza em figura, não apenas adia a consciência do juízo, mas tira o pecado do mundo. E o coração das sombras começa a ganhar rosto, porque o que Levítico desenhava com sangue repetido, Cristo cumpre com sua própria vida entregue de uma vez por todas. O escritor aos Hebreus nos leva para dentro desse cumprimento com palavras que parecem abrir o véu diante dos nossos olhos. Em Hebreus 9:7, ele lembra que somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar sangue, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. E em Hebreus 9:8, o Espírito Santo estava mostrando que o caminho para o lugar santíssimo ainda não havia sido manifestado enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava em pé. O sistema antigo pregava por limitações, por barreiras, por repetições.
Mas então a frase explode como trombeta para a alma cansada, em Hebreus 9, 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não desta criação. Ele não entrou por meio de sangue de bodes e novilhos, mas entrou no lugar santíssimo uma vez por todas, por seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Eterna redenção, não alívio temporário, não calendário de repetição, não símbolo que aguarda preenchimento, mas redenção eterna. Veja como isso conversa com o livro na mão direita daquele que está assentado no trono, porque somente alguém que resolvesse a culpa de modo definitivo poderia conduzir a história à justiça final sem destruir o seu povo junto com seus pecados. Se o problema é apenas poder, um conquistador poderia bastar, mas se o problema é culpa diante da santidade, então precisamos de sacerdote e sacrifício, precisamos de sangue melhor, precisamos de acesso reconciliado. E é exatamente isso que Jesus é. Hebreus 9, 13 e 14 aprofunda ainda mais. Porque se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha aspergida sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma santa a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. A antiga expiação tratava sinais externos e comunhão cerimonial, mas Cristo desce até a consciência, até o íntimo, até a raiz da culpa. Agora o sumo sacerdote não precisa primeiro oferecer por si mesmo, porque em Hebreus 7:26, temos um sumo sacerdote que se ajusta às nossas necessidades, um que é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, como diz Hebreus 7:27, porque ele fez isso de uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Aqui a dignidade de Cristo brilha com força total. Ele é o sacerdote sem culpa, e o sacrifício sem mancha, no mesmo ato santo e suficiente. E quando ele morre, os evangelhos registram algo que responde diretamente ao peso do véu em Levítico, porque em Mateus 27:51, no momento em que Jesus brada e entrega o Espírito, a cortina do templo rasga-se em duas partes, de alto a baixo. Não de baixo para cima, como obra humana subindo até Deus, mas de alto a baixo, como ato divino abrindo acesso pelo sangue do Filho. Aquilo que Arão nunca poderia fazer de forma permanente, Cristo realiza de forma decisiva. Por isso Hebreus 10:19-22 fala conosco quase como um convite a atravessar o medo. Irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Plena confiança, veja a diferença, não arrogância carnal, mas confiança comprada, não presunção humana, mas acesso dado pela cruz. Agora volte ao céu de Apocalipse 5, e veja como tudo se encaixa com precisão santa. João chora porque o livro está fechado, e ninguém criado é digno de abri-lo. Mas Jesus aparece como o cordeiro que foi morto, porque somente aquele que entrou de uma vez por todas no verdadeiro santuário com o próprio sangue poderia também tomar o livro da mão do Pai. Sua dignidade não é abstrata, ela foi manifestada em obediência, sangue, ressurreição e entronização. No dia da expiação, um homem entrava sozinho por um povo culpado, e saía para um povo esperando do lado de fora. Em Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote entra na presença do Pai por nós, mas não com sangue alheio, e não para repetir o rito. Ele entra com seu próprio sangue, e sai da morte em ressurreição, abrindo para os seus um acesso que não será fechado. Por isso Apocalipse 5:9 canta: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E talvez você perceba agora algo muito precioso: as duas imagens de Levítico se cumprem em Jesus com glória perfeita. Nele a propiciação,
porque seu sangue satisfaz a justiça de Deus, e nele a remoção da culpa, porque como diz o Salmo 103:12, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Aquilo que o bode levava em figura para o deserto, Cristo leva de fato para fora da condenação. Paulo diz em Romanos 8:1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E isso não é frase bonita para dias leves, isso é sentença comprada em tribunal santo. Se o sangue de Cristo fala melhor que a culpa, então o acusador pode gritar, mas não pode governar o veredito final sobre quem foi lavado. Se o Cordeiro tomou o livro, então o juiz da história é também o sacerdote que levou sobre si a culpa do seu povo. Isso muda a forma de ler o seu próprio medo, porque às vezes o coração teme o futuro não apenas por incerteza, mas por consciência ferida. A alma pensa, se Deus abrir meus capítulos adiante, o que fará com minha culpa passada? E a resposta do Evangelho é esta: aquele que segura o livro é o mesmo que derramou o sangue, aquele que governa o fim é o mesmo que abriu o acesso, aquele que julga com justiça é o mesmo que justifica o ímpio que crê. Por isso, quando o inimigo sussurrar que você não pode se aproximar, lembre-se de Hebreus 4:14-16, temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Veja a união gloriosa, em Apocalipse 4 a trono, em Hebreus 4 a trono, mas em Cristo esse trono é trono da graça para os que nele confiam. Não porque a santidade foi reduzida, mas porque a expiação foi cumprida, não porque Deus ficou indiferente ao pecado, mas porque o Filho tratou o pecado em si mesmo. Então o que antes era aproximação cercada por véus e fumaça agora se torna convite de fé humilde e ousada. Se você carrega uma consciência pesada, não volte para rituais de autopurificação, não tente costurar folhas sobre a culpa, não tente oferecer a Deus versões melhoradas de si mesmo como pagamento atrasado. Olhe para Jesus, o sacerdote perfeito, olhe para Jesus, o sacrifício suficiente, olhe para Jesus, o Cordeiro em pé como tendo sido morto. Porque em 1 João 1,7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se você está cansado por repetir as mesmas guerras interiores, lembre-se de que a obra de Cristo não é um alívio simbólico para esta semana. Hebreus 10:14 declara: por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Para sempre, enquanto a sua caminhada de santificação ainda tem lutas reais, a base da sua aceitação diante de Deus não oscila com seu humor, ela está firmada na perfeição do sacrifício do Filho. Então receba esta imagem escondida como quem encontra água fria no deserto. O tabernáculo tremia com limites, o templo carregava véus, o sumo sacerdote entrava com sangue alheio, e o povo esperava do lado de fora. Mas agora, em Cristo, o verdadeiro Santo dos Santos foi aberto, a consciência pode ser purificada, a culpa pode ser removida, e o futuro pode ser confiado nas mãos certas. Porque o mesmo Jesus que entrou por nós também reina por nós. Se o livro do amanhã te assusta, entre hoje pela fé no sangue do Cordeiro. Se a memória da culpa te acusa, esconda-se hoje no sacerdote que vive para interceder. Se a santidade de Deus te parece inalcançável, lembre-se de que em Efésios 2,18, por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Acesso ao Pai, não por merecimento improvisado, mas pelo Filho amado. E eu quero te deixar com uma última visão para guardar no coração. Em Levítico o povo aguardava do lado de fora, esperando o sumo sacerdote terminar sua obra. Em Cristo, nós aguardamos também, mas nossa espera não é insegura, porque Hebreus 9:28 diz que Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado,
mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aquele que entrou, voltará, aquele que espiou, consumará, aquele que tomou o livro, terminará a história sem falhar. Então permaneça firme, porque você não está confiando em sombras repetidas, você está confiando no Cordeiro entronizado, no sacerdote perfeito, no Filho exaltado. E quando a alma tremer entre culpa e futuro, responda com a própria lógica do céu: digno é o Cordeiro, porque foi morto, porque entrou por nós, porque vive para sempre, e porque nas mãos dele a santidade não nos destrói, ela nos recebe pela graça.